Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo 37, a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras do Senhor. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a morte. E Jesus tem poder também sobre as forças da natureza, conforme a palavra que acaba de nos narrar. Basta uma palavra vinda dele, basta uma ordenança saindo de seus lábios, da sua boca, para que o vento então venha se acalmar, para que as águas parem de se agitar, e debaixo da palavra dele, debaixo da sua ordenança, diz a palavra então que surge grande bonança, surge grande refrigério sobre as nossas vidas. Quantas vezes, queridos, nas nossas vidas, nos encontramos da mesma maneira como estavam esses 12 discípulos aqui no barco com Jesus. A palavra aqui nos narra um cenário de desespero. Diz a palavra de Deus no verso 37 que levantou-se um grande temporal e que subiam as ondas por cima do barco a tal ponto de que o barco se enchia de água. E diz a palavra de Deus que diante desse cenário de desespero, aqueles homens se deixaram levar pelas circunstâncias e não se atentaram para a esperança que estava junto deles, que era a pessoa de Jesus. Muitas das vezes nos dias de hoje nós nos encontramos conforme nos narra essa passagem, que também a gente encontra em Mateus capítulo 8 e Lucas também capítulo 8. Muitas das vezes o vento vem contra nós, o vento das dificuldades. Muitas das vezes as ondas da vida vêm sacudir a nossa embarcação, de repente trazendo um sentimento ao nosso coração de medo, trazendo desesperança, trazendo descrédito. E muitas das vezes diante dessas circunstâncias nós nos esquecemos que o Senhor está na nossa embarcação. Nós jamais devemos nos esquecer, porque isso aqui é a promessa de Deus. Aqueles que andam com Deus, está aqui, a palavra vai nos dizer isso. Aqueles que andam com Deus encontram nele o verdadeiro abrigo e o mais seguro, o porto seguro onde nós devemos e podemos estar. Aqueles que andam com Deus e confiam nele serão guardados pelo Senhor. E o interessante é que esses homens andavam com Jesus, mas nessa altura eles ainda não haviam entendido a mensagem do Mestre. E diz a palavra que veio um forte vento, que veio as águas, e que as águas tomavam a embarcação, a tal ponto do desespero tomar o coração daqueles homens, e eles questionarem ao Senhor: Senhor, não importa que pereçamos? Ao que o Senhor os pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz que os tímidos, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que nos diz isso. E nós devemos confiar no Senhor. E diante dessa palavra, diante da luz da palavra de Deus para nós nessa manhã, para a minha vida em primeiro lugar e também direcionado à sua, direcionado à sua família, direcionado inclusive àqueles que enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada ficam dando risada, que não creem. Existem muitos corações aqui endurecidos,
Existem muitos ouvidos aqui fechados para a palavra de Deus. E eis que o cálice do Senhor está se enchendo, e eis que o cálice do Senhor está transbordando, e a medida da iniquidade do homem está alcançando a medida da justiça de Deus. Então é tempo de buscar o temor do Senhor, é tempo de buscar viver o temor do princípio da palavra de Deus. Queridos, é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. E aí, em cima dessa verdade também, o salmista no Salmo 121, em cima da experiência que esses homens viveram dentro daquele barco com Jesus, o salmista no Salmo 101, verso 1, lança uma pergunta de desafio: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta vem no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao ponto que no verso 3 o salmista vai dizer que Ele, Deus, aquele que é o nosso socorro bem presente, jamais irá permitir que o nosso pé tropece. E aí no verso 4, Deus é o guarda fiel do seu povo. Então aqueles que confiam e andam com Deus serão guardados pelo Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei qual é a realidade da sua vida hoje, mas se de repente o vento do desespero, se de repente o vento da dificuldade tem soprado contra você, se de repente as águas das dificuldades têm soprado sobre a sua vida, não se entregue ao desespero, porque ainda há esperança, ainda não é o fim. A última palavra é aquela que procede da boca de Deus, não é aquela que vem da força do próprio braço do homem, mas é aquela que sai do coração de Deus para a sua e para a minha vida também. Então que Jesus possa estar presente na embarcação da sua vida, para que quando o vento vier a soprar, você possa confiar nele, ao ponto de não precisar ouvir a pergunta que ele fez: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Confie no Senhor, porque Ele é o Senhor da embarcação da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.